que gosta de lidar com o público ateu, o público secularizado, e perante o NASP eu vou admitir para vocês uma saia justa que, se um ateu me encostar na parede, eu não vou saber muito como responder. Talvez vocês podem me ajudar. Uma pesquisa feita ano passado pelo Pool Forum, foi uma pesquisa bem elaborada, com técnicos, com estatísticos, não foi coisa de quintal, não. Com 32 questões, divididas por sexo, faixa etária, padrão social, nível intelectual, todo conforme manda as regras da estatística. Uma pergunta sobre conhecimento religioso e conhecimento bíblico. Perguntas fáceis e perguntas complexas. Eles pegaram várias pessoas, pegaram alguns ateus, alguns judeus, alguns mormons, alguns evangélicos e alguns católicos. Sabem qual foi o resultado? Quem teve a menor pontuação foram os católicos. Tiveram uma média de 14,7 pontos, no máximo de 25. Acima dos católicos vieram os protestantes. Tiveram a média de 16 pontos. Acima dos protestantes vieram os mormons, com 20,3. Os adventistas estão entre os evangélicos. Os judeus tiraram 20,5. E no topo da lista, os campeões que acertaram o maior número de perguntas sobre Bíblia e religião foram os ateus, com 20,9. Nós, adventistas, estávamos no 16,0. Os ateus estavam no 20,9. Ateus estão conhecendo mais a Bíblia do que os jovens que vêm ao programa JA. E havia perguntas de todo sentido ali. Havia perguntas complexas, como, por exemplo, você sabe o que é transubstanciação? E havia perguntas simples, como, por exemplo, quem pregou o Sermão do Monte? E dos que se diziam cristãos, só 43% souberam dizer quem pregou o Sermão do Monte. Uma percentagem de 38% dos cristãos acreditavam que o Evangelho de Tomé fazia parte do Novo Testamento. Isso aqui é estatística, é pesquisa séria. Se nós fizéssemos uma pesquisa entre nós tiraríamos que nota? Você sabe por que você é adventista? Você sabe por que você discorda da pessoa que não é adventista? Você conhece como ele raciocina e por que você discorda dele, ou você apenas tem um preconceito e está acostumado a pensar assim? Por que você guarda o sábado e não o domingo? Por que você acredita que Ellen White é uma profetisa inspirada por Deus e Joseph Smith não é? Ah, pastor, desculpa, ninguém aqui é obrigado a fazer teologia. Eu não estou cobrando que você faça teologia, mas eu sei que se eu fizer um questionário sobre cultura inútil, muita gente tira 10. Se eu perguntar qual é o nome do pessoal do BBB, nome dos técnicos de futebol, nome dos jogadores do Corinthians, do Palmeiras, muita gente sabe. E desculpe, eu não estou contra o futebol nem nada, mas quer dizer cultura inútil. Se eu perguntar todos os detalhes sobre Hollywood, qual é o nome dessa atriz? Se eu apresentar vários quadros ali, quem é essa aqui? Quem é essa aqui? Um monte de gente acerta. Mas se eu perguntar da Bíblia, não sabem. O problema não é que nós não precisamos ser teólogos. O problema é que nós estamos nos tornando doutores, PhDs em cultura inútil e não estamos sabendo aquilo no que nós acreditamos. Continuando, né, gente, a parte 2, lendo a Bíblia Sagrada. Eu fiz a parte 1, vou deixar o link aqui nos comentários. Vamos continuar. Êxodo 36... versículo 19. Ele fez para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e para colocar por cima desta uma cobertura de pele foca. Em seguida, mandei acaiçar as armações para o tabernáculo. Outro assassinato, né, a Bíblia Sagrada, né, ela, mais uma vez, aí fazendo ritual, feitiçaria para o Deus do Jeová, Deus da Bíblia Sagrada. Pois é, gente, Êxodo é o que mais tem do Novo Testamento, né? O Novo Testamento é o que tem mais ritual de sangue, né, feitiçaria. Agora vamos aqui em Êxodo 38, versículo 2. Largura, covados de largura, e tinha 3 covados de altura. Então fez chifres no quatro cantos do altar. Os chifres formavam uma só peça como um altar. A seguir, ele o revestiu de cobre.
né? Outro aí sacrifício, né? Vamos aqui para Êxodo 39, versículo 34. A cobertura de pele de cordeiro tingida de vermelho, a cobertura de pele foca, cortina de separação, a arca do testemunho com seus varais e a tampa. Você deve pôr no altar oferta queimada, diante da entrada do tabernáculo, a tenda de reunião. E depois colocar uma bacia entre a tenda e reunião no altar, pôr água nela. Versículo 24. Colocou o carneiro na tenda, na reunião, em frente da mesa, do lado do sul do tabernáculo. Acendeu a lâmpada perante a Jeová. Assim fez como Jeová havia coordenado a Moisés. Altar de ouro, na tenda de reunião diante da cortina. Tá falando mais uma vez aqui, né, de ritual, né? Um ritual, né, gente? O que eu acho mais ridículo é a parte da hipocrisia do crente, né? Dizer que a sua religião não tem ritual, que seu Deus, ele não faz essas coisas, que ele deveria estar fazendo, praticando isso até nos dias de hoje, porque está dentro da sua própria Bíblia, né? E o Deus dele, eles costumam dizer que a Bíblia do Deus da Bíblia Sagrada, ele nunca mudou. Ele continua sendo o mesmo. Então quer dizer que ele é um Deus de amor e um Deus de quê? Um Deus de guerra também, um Deus que também não tem pena. Então ele gosta das duas coisas, pelo que eu tô vendo. Ele não só gosta só apenas do bem. Ele gosta das duas coisas. Agora, o que eu não entendo é que os religiosos dizem que ele não gosta dessas coisas, né? Então, como é que a pessoa pede tantos sacrifícios assim para Deus, de animais sendo mortos, né? Para poder fazer a vontade de um Deus. Um Deus que é tão poderoso, que ele é tão, assim, ele tem poder para tudo. Ele é o dono de tudo e ele vai perder seu tempo para poder ficar pedindo para um ser humano matar outro animal para poder fazer ritual ou oferecer para ele ali o sangue, ali a fumaça, né? Que eles faziam muita fogueira para matar animais. E para oferecer a ele, tipo, não existe nenhum outro Deus que exista por aqui no mundo inteiro que peça dessa forma que esse Deus da Bíblia Sagrada pede. Porque é o único Deus que eu vejo que faz isso. Que gosta de ver sangue, eu não sei o porquê, gente. Porque isso aqui, alguém vai dizer que isso aqui não está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia, gente. Bíblia Sagrada. Eu não estou tirando nada da minha cabeça. Isso aqui está dentro da Bíblia Sagrada. Eu estou lendo o que o seu líder religioso não lê para vocês. Só sabe enganar quem? Analfabeto. Porque eu não sou analfabeta. Estou lendo aqui o que está dentro da Bíblia. Em seguida, ele falando, colocou a oferta queimada na entrada do tabernáculo. Né? Mais uma vez aqui em versículo 29. A mesma coisa. Aí aqui, capítulo 40, versículo 34. Assim Moisés terminou a obra, a nuvem começou a cobrir a tenda da reunião e a glória de Jeová encheu o tabernáculo. Moisés não poderia entrar na tenda de reunião porque as nuvens permaneciam sobre ela e a glória de Jeová enchia o tabernáculo. Então ele ficava feliz, esse Deus da Bíblia Sagrada, Jeová, ele ficava feliz quando os crentes naquela época faziam aquele ritual, né, de matar animais, oferecer o sangue para ele e ficar torrando ali e mostrar para ele ali, porque é o que ele se sentia feliz com aquilo. Era a única forma dele se sentir feliz. Agora o que eu vejo hoje em dia esses religiosos não fazem isso. Eu vejo eles cantar, eu vejo... Eles não estão seguindo mais isso aqui, mas deveria estar seguindo, sabe? Porque, como eu li no outro vídeo lá, lendo a Bíblia Sagrada, ele pede para fazer isso em todas as gerações. Não é só apenas naquela geração, é em todas as gerações, sabe? Não é só apenas naquela geração. Apesar que essa Bíblia por toda aqui, no meu entendimento, ele não foi nada para brasileiro, que foi tudo pro povo de Israel. Naquela época lá, né? Porque não foi para século 21, o povo seguir. Então, mas um crente que segue a Bíblia por completo e tenta agradar a Deus, ele deveria estar fazendo isso aqui, porque realmente era isso que agradava ao Deus da Bíblia Sagrada.
esse Jeová aí, né? Vamos voltar aqui, vamos em Levíticos agora. Levíticos tem a mesma coisa, né, gente? Ensinando bruxaria e ensinando feitiçaria. O que eu não entendo é que a pessoa vem dizer assim, que religião fulana faz isso, né? E a religião dele faz também, né? Deus, o próprio Deus da religião deles pedindo isso também. Muda em alguma coisa o Deus de outra religião pedir eles fazer, se ele diz que é o diabo que tá pedindo. Muda alguma coisa o Deus da Bíblia Sagrada fazer a mesma coisa também, pedir, né? Porque tá pedindo aqui na Bíblia Sagrada, gente. Então, Levíticos 1º, 2º. Diga-nos, israelitas, se alguém de vocês apresentar a Jeová uma oferta dentre os animais domésticos, sua oferta deve ser entre os bois, dentre as ovelhas e as cobras. Se ele oferecer uma oferta queimada dentre os bois, deve apresentar um macho sadio. Deve apresentar-lhe sua própria vontade perante a Jeová, da entrada da tenda da reunião. Eu vou continuar aqui, gente, mas só para apenas ficar mais forte aqui meu argumento. Até a própria Bíblia, ela também leva um argumento com preconceito desse Deus da Bíblia Sagrada com as mulheres, porque as mulheres que menstruavam naquela época, elas eram chamadas de impuras, então ela era muito podre. Tipo, elas não podiam entrar dentro desse santuário aí de ritual de sangue de animais, porque era só pessoas santas. Então, a mulher que menstruava, ela não podia entrar, porque ela estava impura, ela não podia tocar, não podia ir nem para esse lugar. Para você ver que também, você leva a própria Bíblia também tem como provar que Deus, esse Deus da Bíblia Sagrada, ele odeia as mulheres, porque como é que é uma contradição? Como é que ele cria o ser humano, cria a mulher e o homem? E ele sabe tudo, como ele diz, sabe tudo. E porque ele vai ter nojo de um filho dele, tipo, ele ama todos igual e vai separar um grupinho para ele para poder salvar outro grupinho e vai condenar. Não tem lógica, cadê a misericórdia? Ele também é um Deus misericordioso, porque que ele não usa a sua própria misericórdia. Então não bate, gente. Dentro das mechas, dentre os bois, dentre as ovelhas brancas. As ovelhas brancas, você vê que as ovelhas hoje em dia são as pessoas, né, dentro do templo religioso. Mas essas ovelhas eram usadas no tempo antigo para poder ser mortas, para poder oferecer a Deus de Jeová, da Bíblia Sagrada. Hoje em dia eu vejo essas ovelhas que estão sendo escravizadas, né, de uma forma de dar dinheiro, tanto no cartão e tanto ali sendo escrava, digo, de... Agora tá sendo diferente, né? Eles não estão podendo matar porque não pode... Eles não era pra estar fazendo isso, mas eles não fazem isso. Porque agora Jesus, o próprio Jesus foi um animal ali para poder ser dado de ritual para poder perdoar os pecados das pessoas e dado como para parar com essa matança de animais. Ele foi o único que foi ali apresentado como ritual, né? Foi dado como ritual para parar com esses rituais que estavam acontecendo muito. Mas vamos continuar aqui, né? As ovelhas e bois e ovelhas brancas. Se ele oferecer uma oferta queimada dentre os bois, deve apresentar um macho sadio. Tem que apresentá-lo sua própria vontade perante Jeová, entrada da tenda da reunião. Ele deve pôr a mão sobre a sua cabeça do animal para oferecer queimada e a oferta será aceita a favor dele, para Jeová, para fazer expiação por ele. Agora eu fico imaginando, que Deus que vai fazer uma expiação pro... O que ele queria fazer com isso, né? Querer que o ser humano matasse animais para oferecer a ele. O que ele queria com isso? Ele queria fazer o quê? Então os novilhos terá ser abatido perante Jeová. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão o sangue em todas as laterais do altar, que está à entrada da tenda da reunião. Deve-se tirar o couro da oferta queimada e cortar o animal em pedaços. Os filhos de Arão, os sacerdotes, devem trazer fogo ao altar e arrumar a lenha sobre o fogo. Já em Êxodo você vê ritual, feitiçaria. Já em Levíticos você vê mais ainda. Você não viu que foi quase nada. Aqui em outro versículo que está dizendo, continuando, né? 9. Os intestinos e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote fará tudo fumegar no altar, como oferta queimada. E é uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová.
Se ele oferecer como oferta queimada um animal do rebanho, dentre os carneirinhos, dentre as cobras, deve apresentar um macho sadio. Mais uma vez, pede mais um macho sadio. Ele não pede fêmea, ele só pede macho sadio. No entanto, se ele oferecer aves como oferta queimada, Jeová apresentará sua oferta dentre as rolas, dentre os pombos novos. O sacerdote se apresentará junto ao altar e ele cortará o pescoço, a ave e a unha, e fará fumegar no altar, mas deixará que o sangue escorra na lateral do altar. Ele deve tirar o papo e as penas, jogá-lo no lado do altar ao leste e aonde fica as cinzas. Ele abria a nave entre as águas sem dividir as duas partes. E outra coisa, gente, esses acontecimentos aqui acontecido com os crentes, né, daquela época. Mas lembrando que essa Bíblia aqui, no meu bem entendimento, essa Bíblia por completo foi passada por pessoas de lá naquela época. São pessoas que precisavam acreditar em alguma coisa e criavam seus próprios deuses, criavam suas próprias religiões, e ele não tinha muita coisa para fazer e gostava de ficar criando história, né? Que ficava tendo uma percepção ficava pensando que poderia ter outra vida depois da morte, ou terá uma nova Jerusalém, ou terá outra vida, outro lugar melhor do que esse planeta Terra, porque eles acreditavam fazia isso, né? Porque as pessoas lá era um lugar muito de guerra, né? E as pessoas naquela época, eles gostavam muito, eles eram muito magos, era muita guerra. E para eles poderem colocar medo nas pessoas, eles precisavam criar o inferno, para poder as pessoas ficarem com medo e pararem mais de fazer o mal. E as pessoas precisavam ser boazinhas para poder ter o reino de Jesus, ou o reino dos céus, ou enfim. Então eles precisavam criar o céu e o inferno para poder dominar o ser humano, para as pessoas ficarem mais quietas, enfim. Mas esse céu, esse nova terra, não existe. Até mesmo o que foi prometido aqui em Apocalipse da Bíblia, esse aqui foi eles prometeram, né? Aquele pessoal daquela época lá prometeram para aquela época, e nem mesmo naquela época aconteceu. Foi para aquela geração de lá, mas mesmo assim não aconteceu. Imagina a gente que é brasileiro, que a gente não tem nada a ver com Israel. Se Jesus, na Bíblia, aqui no Apocalipse, ele promete voltar para Israel, para levar o povo de Israel, ele não é povo de Israel. E isso nunca aconteceu, esse arrebatamento, e nem vai acontecer, porque foram as pessoas daquela época que criaram. Então, era um desejo que o pessoal daquela época tinha, né? Pra ter, mas isso não acontece. Não vai acontecer, porque a Bíblia foi escrita e foi pensada por homens. Então, isso aqui foi um comprometimento, um acordo, né? Esse acontecimento aqui foi para o povo de Israel. E isso aqui foi para o tempo daquela geração de lá, não foi para todas as gerações. Não foi para todas as gerações, sabe? Em Apocalipse eu gostava mais de ler Apocalipse, né? Porque é um lugar que atormenta mesmo e coloca medo. Então as pessoas tinham que colocar esse medo para poder ficar quieta, né? Naquela época. Agora em 14, versículo de Levíticos 1:14. No entanto, se ele oferecer ervas como oferta queimada, Jeová apresentará sua oferta dentre as rolas dos pombos. Isso aqui eu já li, né? Voltando aqui de novo. Capítulo 3, versículo 17. Este é um decreto permanente para todas as suas gerações. Aonde quer que morarem, não comam nenhuma gordura e nem sangue. Agora é com você, gente. Aqui, o Deus da Bíblia Sagrada, Jeová, está pedindo, falando que todas as gerações, não é só apenas os crentes, não é só para aquela geração de lá, não, é todas as gerações. Está pedindo, a Bíblia Sagrada, Jesus, está pedindo para que, falando assim, que é um decreto, que todos os crentes não devem comer carne, e nem uma gordura e nem sangue, que contém sangue. E o porquê eles comem até hoje carne? Por quê? Jesus, Jeová, está pedindo aqui, para você não comer carne. Por que você está comendo carne? Né? É para todas as gerações. Aí você vai dizer, não, foi para aquela geração lá. Não, todas as gerações. Você não está seguindo a sua própria Bíblia. Não está agradando o seu próprio Deus.
capítulo 4 de Levíticos, versículo 3. Se o sacerdote ungido pecar e trouxer culpa sobre o povo, então pelo pecado que cometeu, ele terá que apresentar a Jeová outro carneiro sadio como oferta do pecado, pelo pecado. Ele levará o carneiro à entrada da tenda do reunião perante a Jeová, por mão sobre a sua cabeça, mesma coisa. Tinha que pegar o bode, colocar a mão na sua cabeça, matar o bode, depois levar o sangue para o altar, para oferecer para Jeová ficar feliz e perdoar vocês por todos os seus pecados. Era isso que acontecia. Agora, capítulo 4, versículo 15. Os anciãos da assembleia porão as mãos na cabeça do novilho de novo. Pega a mão, pega o carneiro, leve lá levar perante a Jeová morto, será abatido perante a Jeová. De novo, pediu para matar de novo outro animal. Nossa, gente, como é que um Deus desse cria os animais para poder matar? Bem que lá no dilúvio, né, de Noé, essas coisas, ele fala que tá ali aquele acontecimento ali mostra, né, que ele era por os animais mais do que as pessoas. Mas aqui ele teve que matar muito animal, né, para poder depois pesar muito na consciência, né, desse Deus, para ele poder fazer uma coisinha boa, que é proteger os animais. Até que parece, né, que esse Jesus era muito amoroso, né, que amava muito os animais, para ele poder aí salvar os animais mais do que as pessoas. Aqui ele tá matando os animais. Se eu contar aqui quantos carneiros foram mortos para oferecer a Jesus, o Jeová da Bíblia Sagrada. Capítulo 4, versículo 7. O sacerdote também porá um pouco de sangue sobre os chifres do altar do incenso perfumado que está perante a Jeová, na tenda da reunião. Agora eu quero saber. Algum crente aí venha me explicar por que esse seu Jesus, esse seu Jeová, gosta tanto de sangue, gosta de tanta matança de animais. Eu fico imaginando, se um Deus desse faz isso com os animais, imagina com as pessoas, viu? Misericórdia. Sacerdote, ao pôr a mão no sangue, tá pedindo de novo aqui, ó. Capítulo 4, versículo 7. No altar incenso perfumado perante a Jeová. De novo, na reunião, demandará o restante do sangue do carneiro, à base do altar da oferta queimada. Esta é uma entrada da tenda da reunião. Ele removerá então toda a gordura do cordeiro, oferecerá pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos, os 2 rins com a gordura que é sobre eles. Depois ele faz também a membrana gordurosa e o fígado junto também com os rins, assim como se faz como um touro, sacrifício de participação comum, e o sacerdote fará todas essas coisas, fumegar no altar a oferta queimada a Jeová. Mas quanto o couro do carneiro, toda a sua carne, junto com a cabeça e pernas, intestinos, excremento, o restante do carneiro, ele levará com que seja levado para fora do acampamento e um lugar puro aonde se jogam as cinzas. Queimará sobre lenha no fogo. Deve ser queimada aonde se jogar as cinzas. Se todas as assembleias de Israel se tornar culpada por manter um pecado sem querer, mas congregação não se dê conta de que faz algo a Jeová. Levítico 7. Esta lei da oferta pela culpa é algo santíssimo. Eles abaterão a oferta pela culpa no lugar aonde abateram as ofertas queimadas, e o sangue deve ser aspergido em todas as laterais do altar. Ele apresentará toda a gordura, incluindo a cauda da gorda e a gordura que envolve os intestinos, e dos rins com as gorduras sobre eles, na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. O sacerdote fará todas essas coisas fumegar. O sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar, como oferta feita por fogo a Jeová, e uma oferta pela culpa. Todo homem que for sacerdote comerá, ela deve ser comida no lugar santo. Novo, tanto lá no Êxodo fala que não é para comer carne, não é para comer nada que contém sangue e carne. Aqui em Levíticos 7, versículo 26, onde quer que morarem, não coma nenhum sangue, seja que seja de animal,
quem comer sangue, qualquer criatura será eliminado do seu povo. Tá falando que se comer carne, vai morrer. E porque os crentes ainda comem carne, seu Jeová, Deus da Bíblia Sagrada, pede para não comer carne, nada que haver sangue. Porque sangue é vida. Mas ele come carne, né? Levíticos 9, 2. Ele disse a Arão: pegue um bezerro com oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada a ambos sádios, apresentarem perante a Jeová. Mas você dirá aos israelitas: pegue um bode para a oferta pelo pecado, e um bezerro e um carneirinho, ambos de um ano de idade uma idade e sadia, para a oferta queimada. Aqui de novo, 9, versículo 8. Arão aproximou imediatamente do altar e abençoou o bezerro em oferta. Derramou o restante do sangue junto com a base do altar. Continuando, Números 29, versículo 7. E no dia seguinte desse último mês, vocês devem realizar um santo congresso, afligir a si mesmo. Não devem fazer nenhum trabalho. E vocês apresentando a Jeová como oferta queimada, como aroma agradável, outro carneiro. Eu até marquei, gente, ó. Esses pontinhos aqui, todinho aqui. Eu não marquei não, quem marcou foi meu marido. Mas isso aqui tudo aqui, ó, que tá marcado de cinza, são tudo envolvendo carneiro. Olha a quantidade de carneiro que foram matados por nome de Jesus, nome de Deus. Mas, continuando aqui. Em Isaías, Isaías falou aqui, ó. Isaías, capítulo 37, versículo 36. E o anjo de Jeová saiu e matou 185 no acampamento dos assírios, quando o povo se levantou de manhã cedo. Só haviam cadáveres. Portanto, Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e voltou a Nínive. Voltando aqui. Em Isaías, né? Vamos continuar aqui em Isaías. Isaías é no Velho Testamento, tá, gente? Isaías, capítulo 13, versículo 16. Seus filhos pequenos serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas esposas serão violentadas. Tá pedindo Jeová, da Bíblia Sagrada, tá pedindo para entrar nas terras lá daquela época, lá em Israel, pedia para aquelas pessoas israelitas entrar e matar os pequeninos, as crianças, né? Suas casas serão saqueadas. As casas eram arrombadas e suas esposas serão violentadas. Provavelmente elas eram estrupadas também. Isso está dentro da Bíblia Sagrada. Não sou eu que estou inventando. Não sou eu. Isaías 14, versículo 14. Subirei acima das nuvens, eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. Aqui, 17. Que fazer tremer os reinos, que fez da terra habitadas em um deserto, que derrubou cidades e não deixavam seus prisioneiros voltar para casa. Vamos aqui continuar em Isaías. Isaías tem muita coisa aqui que você nunca viu, mas você vai ver, né? Porque é só Apocalipse. Enfim, gente, Isaías está pedindo para matar criança, as jovens virgens serem estupradas, né? E o que você pensa, gente, desse Deus aqui da Bíblia Sagrada? Porque ele prova os dois lados. Ele prova o lado bom dele, né? O lado bom e o lado ruim, né?
Ele é bom e ao mesmo tempo não é. Porque ele fez tudo, tem bruxaria na Bíblia. Se você procurar mais, se você ler mais, se você procurar mais, você encontra bruxaria. Eu falei bruxaria aqui no vídeo, mas tem também pedofilia também. Tem pai pegando filho, Ló pegando as suas filhas, enfim. Tudo isso você encontra na Bíblia Sagrada. E essa Bíblia aqui, realmente é sagrada, gente? Vocês acham? Se fosse sagrada, não deveriam estar sangue dela, né? Não era para conter sangue. Não era para ser tocado por pecadores. Mas é uma Bíblia sagrada. Enfim, nada pode mudar, né? Mas é só um título mesmo, né? Porque quando você vai ler ela, você vai ler ela por completo, você vai estudar, você vê que ela não tem nada de sagrado. E esse foi o vídeo, gente, do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí nos comentários a opinião de vocês. E eu deixei a parte 1 aqui no canal, deixei a parte 1, tá certo?